Você já imaginou como era a vida no Brasil há 100 anos atrás? Como as pessoas viviam, o que elas vestiam, quais eram os problemas e desafios daquele tempo? Fique comigo porque nos próximos minutos você vai embarcar em uma viagem no tempo que vai te surpreender. O Brasil de 1920 era um país em plena transformação, marcado por mudanças sociais, culturais e políticas que moldaram o futuro do nosso país de maneiras que talvez você nem imaginava. Mas antes de entrarmos nos detalhes, eu quero te fazer uma pergunta super importante. Você sabia que há 100 anos atrás a capital do Brasil não era Brasília e que a educação era um privilégio para poucos? Se você achava que a desigualdade social de hoje é grande, espera só para descobrir como era naquela época. O vídeo de hoje vai te levar por esses acontecimentos de forma detalhada e curiosa. Fica até o final para não perder nada e quem sabe você até veja uma versão do Brasil que nunca imaginou. Então, vamos começar. O ano é 1920 e o Brasil vivia momentos conturbados. A capital do país era o Rio de Janeiro e a cidade era o grande centro cultural e político do Brasil. Nas revistas e jornais da época, os cariocas eram retratados como pessoas chiques e elegantes, mas essa imagem não condizia com a realidade de grande parte da população, que vivia em condições bem diferentes, enfrentando problemas sociais graves, como a falta de saneamento básico, moradias precárias e uma enorme desigualdade. A elite política do Brasil de 1920 era dominada pelas oligarquias, especialmente os grandes fazendeiros de café de São Paulo e Minas Gerais, que formavam o famoso Pacto do Café com Leite. A economia do país ainda era fortemente agrária, com exportações concentradas principalmente no café. As cidades estavam em crescimento, mas os recursos eram mal distribuídos, o que gerava um abismo social crescente entre ricos e pobres. Essa disparidade ficou ainda mais evidente nas revoltas e greves, que refletiam a insatisfação das classes trabalhadoras, urbanas e rurais. Outro dado chocante daquela época é que cerca de 70 a 80% da população adulta era analfabeta. Isso mesmo, a maioria dos brasileiros não sabia ler ou escrever, e muito menos fazer cálculos simples. A educação era restrita a poucos, e não existia uma rede pública de ensino como temos hoje. Cada escola seguia seu próprio modelo, e em muitos casos, meninos e meninas eram educados em salas separadas. Além do analfabetismo, o sistema educacional de 1920 carecia de recursos e organização. As poucas escolas públicas que existiam eram mal equipadas e frequentadas apenas por quem podia pagar, já que as mensalidades escolares eram comuns, mesmo em instituições estatais. O governo da época, preocupado com a modernização, começou a debater políticas de universalização da educação, mas a implementação dessas ideias ainda estava longe de ser concretizada. A desigualdade educacional era gritante, com as elites recebendo ensino de qualidade, enquanto o restante da população permanecia à margem. E não era só na educação que o Brasil estava extremamente atrasado. As condições de trabalho também eram duríssimas, principalmente no campo, onde grande parte da mão de obra era composta por estrangeiros assalariados e trabalhadores negros que realizavam os trabalhos mais pesados por salários ínfimos. A escravidão havia sido abolida há poucas décadas, mas a realidade de muitos trabalhadores ainda era bem próxima do regime escravista. Nas cidades, as condições de trabalho também eram bem precárias. Jornadas de trabalho de 12 a 16 horas por dia eram super comuns e não havia qualquer tipo de proteção trabalhista. Acidentes em fábricas, sem qualquer indenização, ocorriam com frequência, e o trabalho infantil era amplamente aceito. A falta de legislação trabalhista adequada levou ao surgimento de movimentos sindicalistas que organizavam greves para lutar por melhores condições. Foi um período de grande tensão entre o governo e as classes trabalhadoras, preparando o terreno para as reformas que seriam implementadas anos depois. Enquanto tudo isso acontecia, o Brasil vivia uma época de grandes transformações culturais. A década de 1920 ficou conhecida como os Anos Loucos, com influências vindas da Europa após o fim da Primeira Guerra Mundial. A Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922 em São Paulo, marcou o início de um movimento cultural que buscava valorizar a identidade brasileira, rompendo com as tradições europeias que até então dominavam a nossa arte e cultura. Essa efervescência cultural não se limitou apenas às artes visuais e literárias. O cinema brasileiro também começou a ganhar muita força, com a popularização das chanchadas, filmes cômicos que satirizavam a vida cotidiana e política do país. Além disso, o teatro e a música popular urbana, principalmente o samba, começaram a definir uma nova identidade cultural brasileira, que misturava elementos africanos, indígenas e europeus. O rádio, que logo se tornaria o principal veículo de comunicação em massa, ajudou a espalhar essas novas expressões culturais para todo o país. As mulheres também começaram a ganhar muito mais destaque nessa época. Elas trocavam os vestidos longos e espartilhos por roupas mais confortáveis, curtas e soltas, inspiradas na moda francesa. Já os homens seguiam a moda dos galãs de Hollywood, com ternos elegantes e chapéus, mas apesar das mudanças na moda e nos costumes, a sociedade brasileira ainda era extremamente conservadora. As mudanças no comportamento
feminino não se limitaram apenas à moda. As mulheres começaram a reivindicar mais seus direitos, inspiradas pelos movimentos feministas europeus. Embora ainda fosse restrito a uma pequena elite, o debate sobre o direito ao voto feminino começou a surgir, e as mulheres passaram a participar mais ativamente da vida social e cultural. Mesmo assim, o papel delas continuava sendo limitado às esferas domésticas e privadas, e o patriarcado ainda dominava a estrutura familiar e política no Brasil. Ah, e vocês sabiam que o carnaval já era uma das festas mais aguardadas do ano naquela época? Embora as escolas de samba ainda não existissem, os blocos de rua e acordeões faziam a alegria da população, e por mais incrível que pareça, o lança-perfume era liberado e fazia parte da diversão. Além do carnaval, o Brasil de 1920 também estava experimentando o início de uma cultura de massa. As praças de touros e circo eram comuns como forma de entretenimento, e o futebol começava a se firmar como esporte favorito dos brasileiros. As transmissões radiofônicas também ganhavam espaço, com programas de músicas e novelas que cativavam a audiência. O teatro de revista, que misturava música, dança e sátira política, era outro sucesso popular, reunindo grandes plateias nas cidades maiores. Falando em modernização, foi nessa década que o Brasil viu a chegada das primeiras indústrias automotivas. A Ford começou a montar o famoso Ford Bigode em São Paulo, e a General Motors também se estabeleceu por aqui. O Brasil estava começando a dar seus primeiros passos numa industrialização, mas ainda era um país majoritariamente agrário, com a maioria da população vivendo no campo. A industrialização, no entanto, era bastante concentrada nas regiões sudeste e sul do país, principalmente em São Paulo, que rapidamente se tornou o polo industrial do Brasil. O restante do país ainda vivia de atividades agrícolas, com poucas oportunidades de emprego fora do campo. A chegada de novas tecnologias como eletricidade e o uso do automóvel também começou a transformar lentamente a vida urbana, criando uma nova classe de trabalhadores nas fábricas e introduzindo o conceito de modernidade em meio a uma realidade ainda bastante rural e tradicional. E para fechar, vamos falar sobre a alimentação da época. Os hábitos alimentares de 100 anos atrás eram surpreendentemente semelhantes aos de hoje. A base da alimentação continuava sendo o arroz com feijão, acompanhado de carne, que era consumida geralmente uma vez por dia. O pão também era muito popular, assim como leite, ovos e frutas. No entanto, o acesso à alimentação de qualidade era desigual. Enquanto as classes mais abastadas desfrutavam de uma alimentação variada, com direito a queijos, embutidos e frutas exóticas, as camadas mais pobres da sociedade dependiam de alimentos básicos e muitas vezes sofriam com a falta de nutrientes. A carne, por exemplo, era um luxo em muitas famílias, sendo consumida esporadicamente. A produção de alimentos no Brasil ainda era bem primitiva, com pouca mecanização, o que limitava a oferta e encarecia os preços dos produtos essenciais. E é isso, esse foi o Brasil de 100 anos atrás. Muita coisa mudou, mas algumas questões, como a desigualdade e os desafios educacionais, ainda continuam bem presentes. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal. E se você quiser assistir mais um vídeo super top, ele tá te esperando aqui na tela nesse exato momento. Te vejo no próximo. Até mais. Fui!